Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Stephanie e hoje eu vou dar aula de existencialismo da matéria de filosofia. Bom, vamos lá. Primeiro a nossa aula, vou mostrar como a nossa aula vai ser dividida. Primeiro a gente vai falar sobre onde e quando surge o existencialismo, o que é o existencialismo e depois os principais filósofos. Bom, o existencialismo ele surge entre o século XIX e XX na Europa, principalmente na França. Na verdade, ele se constrói, né? Ele se constrói durante esse período, mas de fato ele só é declarado como existencialismo e o termo existencialismo é utilizado no século XX pelo filósofo Sartre, que a gente vai ver mais à frente. Mas a construção da ideia do existencialismo ela se dá durante esses dois períodos, né? Do século XIX e do século XX. Bom, e aí a discussão do existencialismo, ele surge dentro de um contexto histórico de pós-guerra, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da guerra, as pessoas começam a se questionar, ter umas questões existenciais, perguntar, né, qual é a verdade, para onde ir, qual é o significado da vida. Bom, e o existencialismo, ele vai se pautar exatamente dessas questões, né? Dessas questões existenciais, como, por exemplo, qual é o sentido da vida, o propósito da vida, qual é a verdade, nossa essência, se é uma coisa fixa, né? Como ela é construída, enfim. Bom, então vamos entender o que é o existencialismo de fato. Bom, tem essa frase do Sartre aqui, que é a existência precede a essência, que é uma frase clássica do existencialismo, que quer dizer o quê? Que primeiro a gente existe e depois, a partir das nossas escolhas, a gente vai criar a nossa essência. Então a gente tem outras frases aqui que ilustram isso. O homem, primeiramente, existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. E o homem, de início, não é nada, apenas posteriormente será alguma coisa, e será aquilo que fizer de si mesmo. Então, o que quer dizer tudo isso, né? Quer dizer que a gente a gente não nasce já predestinado a alguma coisa. A gente já não nasce com uma carga de coisas, de escolhas. Essa ideia da essência, que é muitas vezes colocada pela igreja cristã, ela é contrária à ideia do existencialismo, que diz que não, que as nossas escolhas são que nos constituem. Então, a gente tem essa liberdade de escolha, a gente tem responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, portanto, o existencialismo ele é uma ruptura com a lógica cristã. Bom, vamos agora conhecer os principais filósofos do existencialismo e a partir deles conseguir entender um pouco melhor, né? Como é que se dá essa filosofia. Bom, a gente tem o Søren Kierkegaard, que é o considerado pai do existencialismo. Ele é um filósofo dinamarquês e ele foi o primeiro a colocar a questão existencial como foco da filosofia humana. Ele também via Deus como uma possibilidade de preencher esses vazios existenciais, mas não como uma predestinação, né? Então, mas como uma liberdade de escolha, que o indivíduo ele vai poder escolher entre seguir esse caminho, né, colocado pela religião, pela igreja, mas como uma liberdade, assim, né, como uma escolha de fato. E esse indivíduo vai ser responsável por essa escolha. Bom, aí a gente tem o Nietzsche, que é esse carinha aí. O Nietzsche, ele muitas vezes vai aparecer no vestibular de diversas formas, mas a gente precisa entender que ele não se declarava quanto existencialista, né? Nem ele, nem o Sório, porque nessa época não existia esse termo ainda. Mas a obra do Nietzsche ela é muito marcada pela ideia do existencialismo.
ele, diferente do Sori, ele é ateu. E para muitas pessoas a obra dele é considerada pessimista, né? Aí a gente tem o Sartre, que é um filósofo francês e é considerado o representante do existencialismo. Ele foi o filósofo que criou esse termo existencialismo, ele é responsável por difundir o existencialismo, tanto que o existencialismo nessa época ele tomou uma abrangência maior do que a discussão filosófica ali dentro da academia ou dentro dos intelectuais. Ela se expandiu para um estilo de vida, na moda, na cultura, na música. Então ele conseguiu popularizar essa filosofia do existencialismo. E uma das frases marcantes dele é: a existência precede a essência e estamos condenados à própria liberdade. Que é aquela ideia, né? Então, primeiro a gente existe e depois, a partir das nossas escolhas, que é a nossa liberdade, né? Liberdade de escolha, a gente vai criar a nossa essência. O Sartre, né, como eu já disse, ele conseguiu expandir essas fronteiras, né, do mundo acadêmico, do mundo intelectual, e ele conseguiu atingir até mesmo a política, por exemplo, porque ele discutia que mesmo a gente tendo essas escolhas, né, de individuais, essa liberdade de poder escolher, a gente tinha também, essas escolhas têm impacto no coletivo, né? Então, para o mundo da política, isso foi muito importante, assim, compreender isso, tanto é que ele era uma figura muito importante na política francesa, principalmente nos anos 60, e ele também aponta outra coisa que é muito importante, que muitas vezes aparece no vestibular, que a escolha, ela pode ser a causa da angústia. Então, por exemplo, se a gente faz uma escolha errada, ou que a gente considera errada aquela escolha, e a gente vai ficar angustiado com aquela decisão e tudo mais. Então, ele discute um pouco sobre essa relação que a gente pode ter, né, essa culpa, essa angústia em relação à nossa liberdade, né, às nossas escolhas. E aí a gente vai ter a Simone de Beauvoir, que também é uma filósofa francesa, e é considerada uma das mais importantes na construção do pensamento feminista. Ela tem a obra dela no conjunto, assim, dialoga muito com o existencialismo de Sartre, inclusive eles eram companheiros, mas só que ela faz um recorte dessa discussão, né? Ela faz esse recorte para a condição da mulher, né? O existencialismo e a condição da mulher na sociedade. E uma das frases mais marcantes de Simone de Beauvoir, mais conhecida, é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então é isso, né? Essa ideia do tornar-se é uma ideia existencialista, né? Quer dizer, a partir das nossas escolhas, a partir de né? Essas escolhas podem estar pautadas numas condições sociais, por exemplo, né? Do que é mulher, do que é um comportamento feminino e tudo mais, mas que a gente não nasce com esse comportamento, a gente não nasce com essa essência. A gente vai tornando-se isso a partir das nossas escolhas e, enfim. Bom, agora a gente vai ver uma questão do vestibular para a gente conseguir fechar tudo isso. Bom, Jean-Paul Sartre é um dos filósofos mais representativos do existencialismo, com sua defesa incondicional da liberdade e do sentido ético da existência do ser humano. Assinale a alternativa que não corresponde à concepção de liberdade desse filósofo. Sartre afirma que há uma esfera objetiva de valores absolutos
que determinam a liberdade. Bom, valores absolutos é algo fixo, né? O que é bem diferente do que o existencialismo discute, na verdade, porque ele vai falar sobre a liberdade de escolha, então esses valores absolutos não existem, né? Bom, aí a gente tem a B. A existência precede a essência, é o princípio fundamental do existencialismo satiriano. E é verdade, a gente acabou de ver uma frase, inclusive, que ele fala isso. O ser humano é absolutamente responsável pelas suas escolhas, por ser liberdade enquanto tal. Bom, a gente viu isso também, né? Que é a nossa liberdade de escolha. A angústia é um sentimento que surge no ser humano por ter de fazer escolhas e de ser o único responsável pelas escolhas que faz. Isso também a gente viu, né? E o fundamento de todos os valores humanos é a liberdade, pois o significado das escolhas em circunstâncias concretas é a procura da liberdade enquanto tal. Então, mais uma vez, a gente está falando da liberdade de escolha, né? Então, a alternativa, né, que não corresponde ao existencialismo é a... Bom, pessoal, é isso. Bom, tem uma listinha de exercício para vocês fazerem. Também eu vou disponibilizar uns links de outros vídeos caso vocês não conseguirem entender alguma coisa, ficaram com dificuldade. Então, outra pessoa falando às vezes ajuda. E é isso. Até a próxima. Beijão.